Olá, gente, boa noite, bem-vindo aí todo mundo a mais essa nossa live para nós falarmos um pouquinho e refletirmos um pouquinho no domingo sobre espiritualidade. Sempre no domingo, 8 horas da noite, nós vamos nos conectar aqui para falar de algum assunto relacionado à espiritualidade. Estou vendo aí o pessoal chegando, como sempre a família chega primeiro. Depois vão chegando os amigos e agora os novos colegas de Instagram, pessoal que vai conhecendo a gente, que vai participando. A Ju, a Mandinha, minha mãe também está por aí. As mães sempre prestigiando os filhos. Essa é a lei natural da qual nós vamos falar um pouco hoje. Mas enfim, que bom que o pessoal está chegando, se conectando. E nós vamos hoje falar de um assunto bastante interessante. Comparativamente com o encontro nosso da semana passada, é um debate um pouquinho mais puxado do ponto de vista filosófico-teológico. Nós vamos viajar um pouquinho mais para um conteúdo mais profundo, um conteúdo mais filosófico, teológico um pouco, mas nós vamos falar de uma forma muito tranquila, de uma forma muito fluida, e vamos ver se nós conseguimos chegar junto a reflexões, tá? Chegou aí o meu amigo André com a esposa. Sejam bem-vindos para nós falarmos hoje um pouquinho sobre esse assunto que eu acho que nesse tempo de quarentena, como eu publiquei num vídeo mais cedo, tem a possibilidade de despertar em nós virtudes necessárias para esses tempos difíceis que nós estamos passando, que nós estamos vivendo. E você que está aí participando da live de hoje, compartilhe, né? Convide pessoas a participarem, pessoas que você quer que também ouçam uma palavra que possa acrescentar de alguma forma, pessoas que querem contribuir aqui conosco, né? E assim nós vamos crescendo e fazendo com que mais e mais pessoas possam ampliar as suas reflexões sobre a espiritualidade. Mas, em respeito ao horário, nós vamos começar então a falar um pouco sobre o nosso tema de hoje, que é sobre o papel da religiosidade e da espiritualidade na vida ética e moral do ser humano. Boa parte das minhas reflexões de hoje estão nesse livro chamado A Abolição do Homem, de um autor chamado C.S. Lewis, que é um autor que escreve de uma forma bastante interessante sobre a questão da moralidade, que fala de uma forma bastante leve sobre a questão do bem, do belo. Ele é um autor irlandês que viveu aí que atuou na segunda metade do século XX como professor de literatura medieval e renascentista em Cambridge. Foi ateu durante muitos anos e se converteu em 1929. Essa experiência o ajudou a entender não somente a indiferença, como também a indisposição de aceitar a religião e a fé e a espiritualidade. Ele é um autor cristão com uma mente excepcionalmente lógica e brilhante em seu estilo vivo. É um pouco daquilo que eu dizia. Nem sempre quando você é um autor de literatura geral, você precisa fazer com que a sua literatura seja uma literatura proselitista, para que ela seja capaz de levar as pessoas a reflexões de espiritualidade. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, os textos de autores espiritualizados, sejam eles de espiritualidades ocidentais ou orientais, acabam temperados, acabam salgados com a sua própria formação interior, com a sua própria vocação espiritual presente nos seus textos, tá? Bem, o que o C.S. Lewis quis nos lembrar, ou ele quis nos fazer refletir nesse pequeno livro, A Abolição do Homem, é de que a perda progressiva da percepção do sagrado e do sublime, a partir de uma subjetividade progressiva e incontrolável, corrompe e destrói o ser humano na sua origem. Então essa é a temática central do livro do C.S. Lewis, na ideia de que o ser humano, ao se afastar de uma certa percepção do sagrado, do divino e do transcendente, ele começa
a entrar num processo de subjetivização, e essa subjetivização destrói e corrompe valores como a beleza, como a moral e como o bem. Do que se trata aqui? Se trata, na visão do Lewis, de que, à medida de que o ser humano vai abandonando uma perspectiva de pensamento ou de formação moral que abarque o sagrado, abarque o divino, abarque o transcendente e mergulhe apenas na subjetividade de si próprio, ele vai se perdendo enquanto ser humano propriamente. Ou seja, na visão do Lewis, é fundamental que o ser humano mantenha uma certa âncora na expectativa de uma vida espiritual e voltada ao sagrado, para que ele possa exercer as plenas potencialidades de ser humano. E que quanto mais ele vai se voltando, ele vai se ensimesmando dentro das suas próprias vontades, dentro dos seus próprios interesses, dentro do seu próprio querer, quanto mais ele faz isso, mais ele se desfigura enquanto ser humano, enquanto imagem e semelhança do divino. Quando nós vamos olhar isso numa perspectiva religiosa, e nós vamos olhar um panorama de diversas formas de pensamento, tanto no Ocidente quanto no Oriente, nós vamos ver que Agostinho diz que é papel fundamental da educação o treinamento do homem nas virtudes eternas. Ou seja, Santo Agostinho acredita que é papel fundamental durante o processo de formação do indivíduo que ele aprenda a um certo ordenamento de comportamentos que o volte para o amor, o que ele vai chamar de ordo amoris, ou seja, a formação do ser humano, o seu treinamento deveria ser um treinamento não apenas para a intelectualidade, não apenas para um conhecimento que a gente chama de útil, né? Conhecimento científico, conhecimento matemático, mas sim o treinamento, uma educação para viver a experiência do amor. Então, para Santo Agostinho é fundamental e central essa experiência de treinamento e de vida dentro de virtudes. Tá? Platão retoma isso também na República, quando ele diz: educação implica em distinguir o que é verdade do que é errado, o que é incompleto do que é completo. Então, de certa maneira, também para os gregos, o processo de formação do homem era sucessivamente uma experiência de distinção entre o certo do errado. Veja que nessa perspectiva, Platão já começa quer dizer, ele claramente acentua a realidade do certo e a realidade do errado, sem subjetivizar excessivamente a ideia disso, como nós fazemos hoje. Hoje o que é certo? Hoje que é certo é o que eu acredito que é certo. O que é errado? O que é errado é o que eu acredito que é errado. Nós, de alguma maneira, abandonamos a percepção do certo e do errado em si mesmando esse ideal. Então, eu tomo a mim mesmo como régua de todas as coisas. Então, se vocês me permitem uma reflexão, acho que se eu me uso como régua para todas as coisas, com certeza a chance de que eu esteja medindo todas as coisas erradas é muito grande. Bem, o hinduísmo, de certa maneira, lança um olhar sobre isso, à medida de que ele pede que progressivamente a pessoa, no caminho de fé dela, vá se preparando para uma certa participação no rita, num grande rito. E quando nós chegamos no judaísmo, nós encontramos de novo um acento do sagrado sobre as decisões do ser humano, sobre o que é certo e o que é errado e de como ele vive as virtudes, aquilo que vai estar presente nos seus livros da lei na Torá. Então, o judaísmo, ele traz à tona uma percepção do sagrado que não é um sagrado que fica guardado num lugar para quando eu precisar, mas é um sagrado que se incorpora na vida das pessoas e, à medida que se incorpora na vida das pessoas, torna-se propriamente uma orientação de vida, ou seja, toda a vida do indivíduo ganha um certo agir ético
E esse agir ético está submetido àquilo que eles chamam de lei. Bom, nosso autor reflete sobre essas leis ou sobre esses ensinamentos religiosos e espirituais que conduzem o agir do homem sobre a terra na distinção do bem e do mal, do que é bom e do que é errado, do que é belo e do que é feio, a partir de um certo caminho daquilo que os chineses vão chamar de Tao. Daí o nome da nossa live. Então, o Tao é esse certo caminho. É um certo espaço no qual o ser humano deve caminhar para cumprir a plenitude daquilo que ele é. O taoísmo, só para a gente... na verdade, eu não sou especialista em taoísmo, né? Não sou um grande especialista nas religiões orientais, mas apenas para a gente trazer um pouco à tona esse tema, né? O taoísmo, ele data aí de por volta do século VI a.C., com os escritos de Lao Tse, e ele entendia que a melhor forma do ser humano viver é uma forma natural, espontânea e serena. Ou seja, a melhor forma do ser humano viver é seguindo a naturalidade da sua vocação enquanto ser humano. Quanto mais o ser humano se apropria de um certo fluxo natural de vida, quanto mais ele se apropria de ser exatamente aquilo que ele é vocacionado a ser, mais feliz ele é. E o taoísmo destaca nesse processo 3 tesouros para a vida do ser humano: a compaixão, a moderação nos nossos desejos. O taoísmo acredita que cada novo desejo que você cria, ele é sempre acrescentado de um desejo mais poderoso que suprime o anterior, de tal maneira que isso se torna uma escalada de desejos que eu nunca consigo cumprir e que só me trazem infelicidade. E por fim, o terceiro tesouro do taoísmo, que é a humildade. Compaixão, moderação e humildade. Pronto. Está posto um certo pano ético que, na verdade, nós vamos ver na terceira parte do nosso bate-papo hoje, que esse certo plano ético, compaixão, moderação e humildade, ele permeia uma série de pensamentos religiosos, inclusive o pensamento religioso judaico, que, de certa maneira, desembocará no pensamento cristão. Então, daqui para frente, quando eu falar sobre o Tao, eu não estou me referindo apenas à visão chinesa desse caminho. Eu estou falando no Tao, numa perspectiva platônica, aristotélica, estoica, cristã e também, evidentemente, oriental, como uma doutrina de um valor objetivo, né? De posturas que são verdadeiras e posturas que não são verdadeiras. Né? É como se o homem nascesse com um certo chamado, com uma certa vocação à identificação da verdade. Como se o ser humano nascesse com um certo chamado intrínseco que não faz parte dos seus instintos biológicos a 3 coisas: ao bem, ao bem, à verdade e ao belo. Essa trindade, digamos, da vocação espiritual humana está nesse livro, que eu recomendo a vocês também todos leiam, de um autor chamado Roger Scruton, falecido, é um filósofo, ele não é um teólogo, não atua como teólogo, ele é um filósofo conservador inglês, que diz o seguinte: aqui. Da mesma forma como a matemática abre diante de nós o mundo das necessidades matemáticas, a moralidade também abre o mundo dos valores e a ciência o mundo das leis naturais. Nós pensamos sobre o mundo, e isso significa que pensamos além das nossas necessidades genéticas, para o mundo todo do qual fazemos parte. Do ponto de vista evolucionista, é apenas por um remoto acaso que realizamos esse passo, do instinto útil ao pensamento direcionado. O filósofo Thomas Nagel argumenta que tal forma de pensar não pode ser um mero acaso, sugerindo que, portanto, o universo deve ser governado por certas leis teleológicas. Segundo Nagel, é uma lei da natureza
o fato do nosso pensamento científico se direcionar para a verdade. É uma lei da natureza o fato de nosso pensamento científico se direcionar para a verdade. Nossa moralidade para o bem e os nossos gostos para o belo. Parece então estar na natureza do ser humano uma vocação para o bem, para a verdade e para o belo. Essas parecem ser 3 vocações próprias da natureza humana, desse tal ético que percorre os caminhos de espiritualidade do Ocidente e do Oriente desde que o homem é homem. Então, o que eu quero refutar aqui, já na segunda parte do nosso bate-papo, é a ideia de que o ser humano seja um ser apenas instintivo do ponto de vista biológico. De que a nossa natureza é uma natureza domada ou tomada apenas pelos instintos biológicos de alimentação, descanso e procriação. O que eu quero nessa live fazer vocês refletirem, e refletir junto com vocês, porque para estar aqui hoje falando para vocês, a gente teve que mergulhar em textos muito profundos, de que o ser humano ele é chamado para algo além da vocação instintiva animal, de comer, de procriar e de dormir. De que o ser humano, quando eu falo de natureza humana, eu estou falando de algo que vai para além. Eu estou falando de um componente espiritual, de uma lei que só vale para os seres humanos, de uma vocação ao belo, ao bem e à verdade que só os seres humanos têm. Os animais não têm essas vocações. Um gato, um cachorro, um tigre, nenhum desses bichos tem uma vocação para apreciar uma catedral gótica. Nenhum desses bichos tem uma vocação para admirar a criação do pôr do sol. Esses bichos respeitam a sua natureza, o seu tal, o seu caminho sereno e natural. E o ser humano deveria também respeitar o seu. Só que para isso o ser humano precisa compreender, nós precisamos compreender que o nosso caminho natural não é o caminho natural dos bichos. Não é o caminho natural dos outros seres criados. O ser humano possui a sua natureza uma vocação mais ampla e uma vocação que nasce da sua espiritualidade. Portanto, nós temos que, ao longo da nossa vida, nos afastar apenas do nosso instinto, enquanto preservação da espécie, de nós mesmos e do nosso bem-estar, mas nós temos que ir em busca da nossa verdadeira vocação e do nosso verdadeiro tal. E é esse o papel que muitas religiões exercem na história da humanidade. E é esse o papel que a nossa própria espiritualidade exerce sobre nós, de nos direcionarmos para aquela que é a nossa verdadeira vocação. Portanto, o instinto, ele não pode ser a fonte de todos os nossos valores. A mera satisfação dos instintos do ser humano não nos leva à felicidade, mas sim à animalidade. Quanto mais o ser humano caminha para satisfazer aquilo que ele considera como sendo seus instintos, mais ele vai mergulhando no vício, no vazio e no tédio. Basta você fazer uma rápida busca aí na internet de pessoas que você considere que conseguiram atingir a plenitude dos bens materiais, conseguiram comprar, ter e possuir tudo aquilo que queriam nos seus instintos, digamos assim, mais animalescos, né? Come o que quer, tem o que quer, transa com quem quer, dorme a hora que quer, descansa a hora que quer, faz tudo o que quer. Não é raramente essas pessoas vão entrando num ciclo de vício, de vazio e de tédio. E não é incomum que nesse processo as pessoas vão acrescentando cada vez desejos mais amplos, desejos mais amplos, desejos mais amplos, e de repente percebem que já não conseguem mais viver felizes, porque não atendem à sua verdadeira natureza, que inclui a apreciação do belo, da verdade e do bem.
Bom, seguindo nesse caminho, há no homem um algo a mais que forma um certo fundo ético e moral que é apresentado nas religiões de alguma forma, um certo tal, aquilo que eu vou chamar a lei natural, certo? Bem, eu vou dar um exemplo para vocês disso. Eu vou dar um exemplo para vocês de como o homem possui uma natureza bastante exótica em relação aos animais. Vamos imaginar, por exemplo, ter filhos, a prole. Se nós pegarmos o reino animal de uma forma geral, um tigre, quando tem a sua prole, cuida da sua prole. A mamãe tigre cuida dos filhos tigre, o pai tigre cuida da família toda, do grupo todo, tal. Não sei se os tigres têm essa estrutura familiar tão bem organizada. Peguei só um exemplo, tá? Muito bem. Só que o vovô tigre e a vovó tigre, quando eles não prestam para nada e eles envelhecem, eles são largados. Eles são abandonados a morrerem de fome. Eles não podem mais caçar. Eles não servem mais aos instintos da espécie. Eles não servem mais para seguir em frente com os genes dos tigres. Então eles são abandonados pelos tigres mais jovens. E eles morrem de doença e de fome. O ser humano não é capaz de fazer isso de uma forma natural. O ser humano não é capaz de abandonar os pais de uma forma natural. Isso não significa que o ser humano não possa abandonar os pais, que o diga minha mãe, que não me vê há meses. Mas não é disso que eu estou dizendo. Quer dizer, quando a gente fala assim que um ser humano abandonou os pais, causa um choque interior a qualquer um de nós. Fala, meu Deus, como é que ele abandonou os pais, a doença, a pobreza, a miséria, enfim. Então o ser humano não consegue abandonar os pais de uma forma natural, porque abandonar os pais não é parte do bem. E onde está a ideia? Quer dizer, onde está a ideia evolutiva de que o ser humano tem que cuidar dos seus pais? Não está. Então, é nesse sentido, esse é um exemplo bastante tosco, mas é um exemplo apenas para mostrar para vocês de como nós nos diferenciamos grosseiramente dos outros seres criados, particularmente dos animais. E o que nós vivemos hoje é um movimento de certa rebeldia de novas ideologias contra toda a lei natural. Um processo progressivo de destruição das tradições religiosas, dos mandamentos éticos universais e de toda a regra que se aplica sobre mim. Então, o que vale, na verdade, é ou aquilo que eu acho que é correto para mim e para o outro, ou aquilo que é o império das leis, aquilo que faz parte do contrato social na maneira como Rousseau compreendia. Veja que essas duas concepções, tanto a ideia de que o que rege o agir moral do homem é a lei, quanto o que rege o agir moral do homem é a sua própria consciência isoladamente, são contrárias à natureza própria do indivíduo. São contrárias ao bem de um certo fundo e de um certo retrato ético que faz parte da estrutura de praticamente todas as religiões no Ocidente e no Oriente. E eu digo isso a vocês como estudante do tema da espiritualidade e da religiosidade, porque muitas vezes eu vejo alguns colegas que apreciam a temática da espiritualidade, buscando uma espiritualidade que é sempre autocentrada. Então, coisas do tipo, o que importa é a minha relação com Deus. É claro que é isso, no fundo, o que importa, mas essa relação que o indivíduo tem com o sagrado, com o divino e com o transcendente, ele sempre deve ser submetido a certos arquétipos ou certas estruturas mínimas do que é o bem, do que é a verdade, do que é o belo. Porque senão o que se perde, o que se corre o risco é a criação de uma religião de si mesmo. De uma espiritualidade que é tão única que na verdade é simplesmente um olhar no espelho. É o homem que não é mais capaz de olhar para Deus, mas é o homem que olha para si mesmo e, como Narciso, acha que olha para Deus. E no fim está olhando apenas para os próprios valores, sendo incapaz de perceber aquilo que está errado e também sendo incapaz de perceber aquilo que é verdadeiramente belo. Quando nós abandonamos esse certo caminho de valores espirituais,
nós ficamos entregues à nossa própria vontade e à nossa própria consciência. E aí nós caímos naquilo que é o oposto da liberdade, que é a libertinagem. Chesterton, que é um outro autor que um dia eu quero discutir com vocês, Chesterton tem uma frase que é bastante interessante. Ele diz o seguinte: será que de que maneira eu vou me sentir mais livre? Se eu não tiver nenhuma regra moral para seguir, ou se eu as tiver? E aí ele dá um exemplo num livro muito interessante chamado Ortodoxia, de um grupo de crianças brincando na parte de cima de um prédio. Imagine 2 prédios. Em um desses prédios, um grupo de crianças brinca sem nenhuma grade. E no outro prédio, um grupo de crianças brinca com uma grade que protege as bordas desse prédio. Em qual dos 2 prédios as crianças brincarão com mais liberdade? Com certeza, naquele que tem mais grades. Porque, embora aparentemente essas grades cerceiem a liberdade que aquelas crianças queriam exercer, na verdade, elas simplesmente se colocam como as barreiras que protegem as crianças do abismo. E, no fim, a vida espiritual é aquilo que separa o ser humano do abismo. A vida espiritual é aquilo que separa o ser humano dos animais. É aquilo que nos separa daqueles nossos instintos que conduzem a gente ao tédio, ao vício e ao vazio. Eu queria citar para vocês uma reflexão do Papa Emérito Bento XVI, que ele diz o seguinte, numa reflexão que ele fez sobre a festa de Pentecostes, em 15 de maio de 2005, no Vaticano. Ele diz o seguinte: só uma ordenada harmonia das liberdades, que abre para cada um o seu âmbito, se pode ter uma liberdade comum. Por isso a lei, que foi entregue no Sinai, não foi uma restrição ou uma abolição da liberdade do homem. Ele fala aqui dessa lei natural ética. Mas o fundamento da verdadeira liberdade. E dado que um justo ordenamento humano se pode reger apenas se provém de Deus e se une os homens na perspectiva de Deus para uma disposição ordenada das liberdades humanas, não podem faltar os mandamentos que o próprio Deus dá. Então, nesse sentido, Bento XVI reflete de que o ser humano, ao abandonar a lei natural dos mandamentos de Deus inscritos no seu coração, não vive uma verdadeira liberdade, mas vive uma verdadeira escravidão. Escravidão de quem? De si próprio. Dos nossos desejos, dos nossos vícios, das nossas cobiças. Pois bem, nesse sentido, ou nós somos espíritos racionais, eu gosto dessa expressão que o Lewis usa, ou nós somos espíritos racionais, obrigados para sempre a obedecer os valores do tal, do caminho espiritual, ou nós somos natureza, parte do mundo animal, e seremos manuseados como tal. Quanto mais nos afastamos da lei espiritual cravada no nosso coração, mais nós nos abolimos enquanto indivíduos. E isso é a abolição do homem. E é nesse sentido que a abolição do homem se dá. Nós vivemos um caminho de abolição do homem. De certa maneira, é isso que é colocado para nós o tempo todo. De que nós temos que seguir os nossos instintos, de que nós temos que ser o que nós queremos ser, de que nós, o tempo todo, de que o que importa é a nossa vontade, de que o que importa é o nosso desejo. E isso faz sentido em um mundo que quer que a gente consuma, que quer que a gente consuma bens, que quer que a gente consuma pessoas, que quer que a gente consuma propriedades, que quer que a gente consuma. Mas neste caminho, o que nós vamos fazendo é abolindo o homem, abolindo aquilo que nós verdadeiramente somos. Muito bem.
Mas quais são esses valores éticos desse certo tal, né? Gente, por favor, me avisem quando faltar uns 5 minutos aí para acabar a nossa live. Eu não tenho nenhum relógio aqui junto comigo, então provavelmente eu ficaria falando aqui até amanhã cedo, mas amanhã cedo nós todos temos que trabalhar, né? O pessoal tá pedindo aí pra gente deixar a live gravada, pode ficar tranquilo, depois a gente vai colocar ela lá no Instituto Espiritualidade e Saúde, depois a gente vai deixar o link para quem quiser comentar, compartilhar e tudo mais, e depois vocês vão poder usar essa live com a live anterior e as próximas pra gente fazer um remake do Náufrago, né? Porque meu cabelo tá ficando igual ao do Tom Hanks, sem nenhum tipo de corte, tá? Uma coisa horrível, né? Nós vamos regravar o Náufrago com essas nossas lives, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos falar então em exemplos do tal. Nós vamos falar aqui da terceira parte desse livrinho, onde ele cita alguns exemplos dessa lei natural tirado de certas fontes religiosas. Aqui eu não tenho uma pretensão de tentar achar uma regra dourada e nem uma pretensão de acreditar que todas as religiões são iguais. As religiões são muito diferentes em muitos aspectos, inclusive na capacidade delas de avaliar a verdade de forma objetiva. Mas nós temos que navegar dentro dessas certas contradições que as religiões vivem na sua maneira de ver o sagrado e de ver o transcendente. E de uma maneira interreligiosa e ecumênica, nós não vamos discutir aqui as suas diferenças, mas nós vamos tentar lançar sobre a espiritualidade um olhar dentro daquilo que um plano de fundo religioso tem de comum. Primeira lei que está inscrita no coração do homem como a sua natureza é a lei geral da caridade. E eu vou começar com vocês de uma leitura do Egito Antigo. Os egípcios acreditavam que quando eles morriam, o coração deles era pesado por um deus chamado Anubis, numa balança, em comparação com uma pena. Então eles colocavam uma pena de um lado e um coração do outro. E se o coração do egípcio não fosse mais leve do que essa pena, ele era condenado por esse deus Anubis, né? Fica a reflexão para nós o quanto nosso coração é mais leve ou mais pesado do que uma pena, mesmo que seja de avestruz. Pode usar pena de avestruz se você quiser. Então, diante, o livro dos mortos dava uma série de recomendações para quando a alma encontrasse Anubis, para que dissesse as coisas corretas da forma como você viveu. E aí lá estava, né, algumas coisas que a alma poderia dizer para escapar da danação. Eu não matei homem algum. E olha que interessante. Quando eu vou para Êxodo, capítulo 20, versículo 13, eu encontro os mandamentos da lei de Moisés. E lá está: não matarás. Né? Quando nós vamos, por exemplo, para a mitologia nórdica antiga, e nós vemos os escritos do Volospá, lá está: no Nastrond, que era a perspectiva deles de inferno, eu vi assassinos. Então olha que interessante. A ideia do homicídio, a ideia de matar um outro ser humano, ela é algo absurdamente ausente, absurdamente condenada dentro das tradições religiosas e espirituais. Né? E isso não existe no mundo animal. Se você for, por exemplo, numa batalha de leões por um certo território, o leão vai matar o outro sem nenhuma dificuldade, sem nenhum tipo de medo, e vai matar a prole do outro leão, inclusive. Porque aquilo é a natureza dele. Aquilo é o instinto dele. Né? Mas essa não é a nossa natureza. Ainda continuando na reflexão do Egito Antigo, eu não causei tormentos aos meus companheiros. Eu não fiz o começo de cada dia parecer árduo àquele que trabalhava para mim. Eu não fui avarento. Na lei hindu nós vamos encontrar: aquele que é cruel e calunioso tem a personalidade de um animal. Na Babilônia, não calunieis. Então, olha só, não é só não matar o outro, mas é também cuidar do outro, não fazer mal ativamente para o outro. E aí, se os babilônicos falam não calunieis,
No judeu antigo, em Êxodo 20:16, está lá: não darás falso testemunho contra o teu próximo. No hindu, não profiras uma palavra pela qual alguém possa ser ferido. No chinês antigo, olha só, aqui nós vamos falar um pouquinho de Confúcio. Não faça aos outros o que não gostaria que fizessem contigo. Essa daqui é uma certa regra geral da caridade presente em uma série de movimentos religiosos que reflete, de alguma forma, essa natureza inscrita no coração do homem. Levíticos 19:17. Não guardem ódio contra o seu irmão no seu coração. Aquele cujo coração está mesmo no menor grau de bondade, não há de desgostar-se de ninguém. Isso vem também de escritos chineses antigos. Essas leis da caridade são leis no âmbito de não fazer o mal ao outro, não fazer algo de mal para alguém. Agora vamos ver se existe, ainda na lei geral da caridade, algo positivo, de fazer algo bom para alguém. Vamos lá. A natureza, aqui nós estamos lendo escritos romanos. A natureza encoraja os homens a desejar a existência da sociedade humana, fazendo parte dela e desejando bem a ela como um todo. Tá? Dize sempre gentileza, mostra sempre boa vontade. Também escritos babilônicos. Tá? Aquele a quem se pedem esmolas sempre deve dá-las. Qual homem bom não considera qualquer desgraça ao outro como um problema seu? Escritos romanos. Sou um homem, nada do que é humano me é alheio. Escritos romanos também. E aqui, um escrito que eu acho que é mais conhecido por todos vocês, por mim também, que diz: ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Isso daqui está em Levíticos 19:18. Ou ainda, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Isso vai estar em Mateus capítulo 7, versículo 12. Então, essa lei do amor, ela não é uma lei que brota dos nossos instintos. Ela não é uma coisa presente na natureza de uma forma espontânea. Ele é algo que brota da nossa natureza espiritual. E isso se explicita como a ponta de um iceberg nas religiões. Em algumas delas, ao menos. Quer dizer, se coloca claro a nossa vida espiritual como sendo uma vida de amor. E é por isso que tantas religiões falam que Deus é amor. Descrevem Deus como amor. Porque descrevem Deus como essa capacidade, como essa necessidade, como esse tal ético, esse caminho de construção de relacionamentos entre os seres humanos de amor. Segundo valor desse caminho é a lei específica da caridade. Você verá que existe, para além dessa ideia platônica, essa ideia transcendental de amor, um chamado à caridade específico. Não apenas ao amor no sentido sentimental, ama-te a teu próximo como a ti mesmo, mas um amor que se dá na concretude das necessidades do outro. Por exemplo, no Egito Antigo, ama tua esposa persistentemente. Veja, quem escreveu isso foi um marido. Ama tua esposa persistentemente. Alegra teu coração por toda a tua vida. Nós estamos falando de escritos egípcios, Então, os casados saibam onde se meteram. Se meteram numa tradição que remonta ao Egito Antigo. Você os verá cuidando dos parentes e dos filhos dos seus amigos. Isso daqui é uma outra citação, é uma citação do Lejeune. Para um homem ajuizado, nada pode mudar os deveres do parentesco, os deveres para com a família. Isso daqui é um escrito anglo-saxão citado num belo texto chamado Beowulf. Veja que interessante, o próprio conceito de família está sob ataque e destruição. De que
a família, enquanto núcleo afetivo, enquanto disposição das pessoas que vivem ali e se amam mutuamente e se desenvolvem enquanto grupo humano, ela é um reduto da experiência desse amor. Tá? Aqui tem muitas citações, não vai dar tempo de nós lermos todas, evidentemente, mas vou citar, por exemplo, aqui um escrito de 1 Timóteo. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente de sua própria família, negou a fé. Olha que interessante essas conexões entre o mundo ético, entre o agir para o bem, é isso que quer dizer ética, né? Agir para o bem, em prol desse bem comum, e a fé e a vida espiritual. Olha como as religiões, elas constroem essas pontes. Né? É por isso que as religiões estão um pouco fora de moda atualmente, porque elas exigem um certo agir ético que eu não sei se todas as pessoas estão dispostas a vivenciar. E essa indisposição a vivenciar esses exercícios de virtude, de certa maneira, nos torna mais pobres espiritualmente, ao menos na minha opinião. Muito bem. Deveres em relação aos pais, aos mais velhos e aos ancestrais, nós já falamos um pouquinho disso, né? Que isso não é algo natural, algo natural, digamos, no mundo animal, não faz parte da natureza dos animais, mas faz parte da nossa essência espiritual. Nós temos uma série de deveres em relação às crianças e à posterioridade, né? Isso... por exemplo, você vê lá nos gregos, né, uma certa lista dos deveres, casar e gerar filhos. A preocupação que há, de uma forma geral, nas religiões, no processo de construção de um núcleo familiar, onde do amor entre um homem e uma mulher nasce e brota como uma consequência visceral deles a prole e os filhos, no qual o casal ele atua de uma forma co-criadora, né? A geração de filhos faz com que o homem e a mulher tenham a oportunidade única de fazerem parte da criação divina. Através do seu amor surge a vida. Né? Então isso é bem interessante. Terça-feira nós vamos fazer uma live para falar um pouco sobre fertilidade e nós vamos discutir um pouco mais esse tema da relação entre o homem e a mulher e a criação dos filhos e a gestação, enfim, nós vamos falar sobre temas relacionados aos filhos e à fertilidade. Vai ser uma live bem interessante para nós mergulharmos nessa interface. Nós estamos indo para as etapas finais da nossa reflexão. Uma lei que está impregnada num certo conceito ético das religiões é a lei da justiça. Né? Dar a cada um o que é devido. Isso parece ser uma preocupação que o ser humano tem frequentemente. Tá? Então você vê, por exemplo, você vê aqui de novo naquele texto nórdico que eu citei para vocês. Em Nasdron eu vi ludibriadores da mulher do próximo, falando sobre a questão do adultério. No judeu antigo, não adulterarás. Né? No babilônico, não enganarás, não roubarás, não ocasionará roubo. No Egito antigo, não roubai. No judeu, não furtarás. No grego, o prejuízo é preferível ao lucro ilícito. Então, quando nós vamos olhando a história da evolução dos movimentos éticos religiosos, nós vamos vendo como isso vai estar presente na reflexão desses grupos. Né? Olha, até no aborígene australiano, é uma situação aborígene australiana. Se o nativo fizer um achado de qualquer tipo, e ao marcar o objeto, passará, pelo menos para os homens de sua tribo, a ser indiscutivelmente seu, por mais que ele demore a usá-lo. Ou seja, aqui falando de que não se deve furtar aquilo que é do outro. Né? Enfim, e nós temos outro exemplo. Por exemplo, não dará falso testemunho contra o teu próximo, em Êxodo 20:16. Considerai aquele que conheceis como aquele que não conheceis, no Egito Antigo. Né? Pois muito bem. Sexto pilar ético, a lei da boa-fé e da vericidade.
Odiável como os portões do Hades é para mim o homem que diz uma coisa e esconde outra em seu coração. A hipocrisia, contra a qual a gente luta diariamente. O fundamento da justiça é a boa-fé. É uma reflexão de Cícero. Qualquer coisa é melhor do que a traição, nórdico antigo. Só que agora eu vou dizer uma coisa. Se nossa vida espiritual fosse apenas marcada pela justiça, nós caímos no risco de desenvolvermos uma atitude que é conhecida na teologia cristã como farisaísmo. Ou seja, eu fico julgando e dando aos outros sempre aquilo que lhe é proporcional. E o ser humano, pela sua própria fragilidade, quase sempre não é digno de coisas muito grandes. Mas existe uma outra lei que contrapõe e discute com a lei da justiça, que é a lei da misericórdia. Os pobres e os doentes devem ser considerados senhores da atmosfera, assim diz os textos hindus. Aquele que intercede pelos fracos muito agrada a Samas, que é uma entidade religiosa babilônica. Eu dei o pão ao que estava faminto, água ao que tinha sede, roupas ao que estava nu. Levei ao outro lado do rio o que não tinha o bote. 15. Egípcio antigo, não se deve... Então é nesse sentido, quando ele fala, por exemplo, né, vou discutir um pouco melhor essa questão do Egito Antigo, né? Eu dei pão a quem estava faminto, água a quem tinha sede, roupas ao que estava nu. Levei ao outro lado do rio o que não tinha um bote. Olha que interessante, né? Esse daqui, de certa maneira, é um texto que vai aparecer, por exemplo, nos evangelhos, né? Inclusive como sendo um parâmetro de medida para você saber o quanto o camarada era ou não cristão. Se ele realmente fazia isso, dava pão a quem estava faminto. Porque se você for pensar, dar pão a quem está faminto por não ter, não é um ato de justiça, compreendido numa maneira instintiva. Se o camarada não lutou, ele não teve meios, ele não conseguiu arranjar pão, isso não é problema meu. Num âmbito puramente evolutivo e material, o meu problema é o meu bem-estar e o problema é o bem-estar da minha prole para que meus genes sigam em frente. Que compromisso eu tenho para com o outro? Esse é o grande dilema, por exemplo, naquela história que vocês conhecem bem do Caim e Abel, né? Tanto para os cristãos quanto para os não cristãos, vocês conhecem bem aquela história, né? Caim e Abel. Abel fez uma oferenda a Deus, que Deus aceitou. Caim fez uma oferenda a Deus, que Deus não gostou tanto, né? E aí Caim mata Abel, né? Então veja, eu gosto sempre de fazer essa comparação, né? Só para a gente saber que a taxa de violência no mundo está caindo, né? Naquela época 50% dos homens eram homicidas, mas enfim, vamos voltar para a nossa reflexão. Quando Caim mata Abel, Deus volta-se para Caim e fala assim: Caim, cadê o Abel, hein? E Caim responde para ele, fala: o que eu tenho a ver com Abel? O que eu tenho a ver com o meu irmão? Ele é problema dele. Eu não tenho nada a ver com ele. Né? Quando, na verdade, as mãos dele estavam sujas do sangue do próprio irmão. Então, esse dilema ético da misericórdia, de dar ao outro aquilo que ele não tem, e dar aquilo que ele não mereceu ter, muitas vezes, está incrustado no coração do agir ético. E nós, hoje, como eu disse a vocês, quando a gente se deixa reger por uma certa visão moral, onde o que importa só é o que está na lei, eu fico esperando o governo resolver esses problemas. Então, assim, se alguém não tem o que comer, isso é um problema da estrutura da sociedade, isso não é um problema necessariamente meu. Então, eu não faço nada em relação a esse sentido. Isso não é um problema meu, isso é um problema da sociedade. Não é um problema espiritual e ético da minha pessoa, né? É um problema da sociedade. Então veja como a vida espiritual e a vida, a partir desses certos pilares que eu estou refletindo com vocês, ela pode nos enriquecer e nos levar a reflexões sobre a nossa prática. Né? De que exercer a lei da misericórdia é exercer o nosso caminho natural. O caminho natural do homem é ser misericordioso. Nós fomos criados para sermos misericordiosos. Para sermos justos, mas também para sermos misericordiosos. E é somente à medida de que nós somos
nos tornamos verdadeiramente misericordiosos é que nós podemos, de verdade, sermos verdadeiramente humanos. Eu estou tentando pensando aqui em achar um livro. Não sei, deve estar lá em cima. Tem um livro muito bacana do Papa Francisco, no qual ele fala que Deus é misericórdia. Deus é misericórdia. Eu trago para vocês semana que vem umas reflexões desse livro, na qual ele mergulha, né, nessa concepção de Deus a partir de uma visão mais misericordiosa. Então ele acentua essa característica do divino e traz à toa um olhar para nós sobre o quão o próprio Deus é reflexo dessa misericórdia. Porque veja, da mesma maneira como nós vivemos imperfeitamente esses caminhos de amor, Deus vive perfeitamente esses caminhos de amor. Deus é a perfeita justiça, Deus é a perfeita misericórdia, Deus é o perfeito cuidado, Deus é o perfeito amor. Então Deus é tudo isso em perfeição. Né? Então, de alguma maneira, os nossos caminhos de espiritualidade, eles têm que nos dirigir ao sagrado. Então, portanto, eles têm que nos dirigir ao sumo bem, eles têm que nos dirigir à suma verdade e eles têm que nos dirigir à suma beleza, que é aquilo que Deus é. Bom, aqui a gente seguindo nas leis da misericórdia, né? Eu vou citar para vocês um texto do Deuteronômio. Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no lá, para o estrangeiro, o órfão e a viúva. Veja que para o judeu, da época, obviamente, em que esse texto foi escrito, o estrangeiro, o órfão e a viúva, eles não tinham direitos enquanto membros da comunidade judaica. Eles não dispunham de direitos. Então, eles mesmo numa sociedade teocrática, numa sociedade regida por esses mandamentos espirituais, eles não tinham direitos. Então, eles eram dependentes da misericórdia. Então, o órfão, o estrangeiro e a viúva, eles eram sempre dependentes da misericórdia de Deus. E, portanto, da misericórdia dos homens. Né? Porque esse também é um outro caminho que nós sempre temos que pensar. Às vezes a gente fica pensando que Deus tem que resolver, ou que o divino, o transcendente, tem que agir na nossa vida como um verdadeiro curandeiro, ou como um verdadeiro mágico. Né? Uma coisa que lembra mais ou menos o mágico de Oz, né? Então, a gente fica lá fazendo o caminho da Dorothy do sapatinho vermelho, esperando que chegue na nossa vida um milagre. Quando, na verdade, na maior parte das vezes, somos nós que precisamos ser milagres na vida das pessoas. São as nossas atitudes, os nossos olhares, o nosso comportamento, a nossa forma de cuidar, de velar, de trabalhar, que pode transformar a vida das pessoas, manifestando a presença do sagrado e manifestando a presença daquilo que é a verdadeira natureza do ser humano. Às vezes a gente tem esse hábito, né? Você você foi mal atendido, ou alguém foi grosseiro com você, você fala assim, mas esse cara foi um animal. Né? É exatamente isso. A partir do momento que você rompe com esses mandamentos de uma fraternidade universal e você rompe com a ideia de caridade ao outro, de amor ao outro, você de verdade se torna um animal. Você se volta para uma natureza instintiva que não é a sua, e sim dos animais. Tá? Não tem nada errado ficar com raiva. Não tem nada errado estar de mau humor. Não tem nada errado você não estar confortável numa determinada situação. Mas tem tudo errado transformar isso em um comportamento de falta de caridade para com o próximo. E a gente faz isso o tempo todo. Então, daí a necessidade que nós temos de ir purificando os nossos comportamentos para que nós sejamos cada vez mais aquilo que nós somos destinados e vocacionados a ser enquanto seres espirituais e menos aquilo que nós temos vontade de ser pelos nossos instintos biológicos. É aquilo que os padres da igreja vão chamar de paixões ou pulsões do coração humano, que isso, com certeza, é capítulo para uma outra reflexão. E, por fim, a lei da magnanimidade, que é o oitavo pilar que eu queria comentar com vocês, que é a capacidade do ser humano de ser magnânimo. É a capacidade do ser humano de agir para além
daquilo que é esperado dentro daquela situação. É um ser humano que é ofendido e não ofende. É um ser humano quando ele é cuspido e não cospe. É um ser humano quando é chamado a abandonar sua fé, mas morre por ela. Então, essa magnanimidade, essa capacidade do ser humano de ser magnânimo é uma característica profundamente espiritual. Somente a espiritualidade profunda consegue explicar por que tantos e tantos judeus em campos de extermínio foram mortos cantando louvores ao Deus deles. Por que tantos e tantos cristãos, quando foram sacrificados no Coliseu em Roma, entraram fazendo orações e cânticos de louvor ao Deus deles, né? Agindo de uma forma magnânima. Então, que a nossa vida espiritual seja mais repleta de magnanimidade, que nós sejamos capazes de coisas grandes. E quanto mais perto de Deus estamos, mais capazes somos de fazer coisas grandes. Quanto mais próximos de nós mesmos nós estamos, mais nós ficamos mergulhados na nossa pequenez. Era isso que eu tinha para falar. Quer dizer, na verdade, tinha muito mais coisa para falar, mas alguém já me avisou que faltam 5 minutos. Espero ter feito com vocês uma reflexão ampla, né? Eu busquei sempre aqui no nosso debate encontrar fontes de espiritualidade diversas para que a gente pudesse fazer um diálogo respeitoso, um diálogo que acolhesse a maneira de cada um ver o mundo. É evidente que vão estar presentes no meu discurso as minhas raízes espirituais, as minhas raízes religiosas, mas eu espero ter alimentado em vocês de alguma forma, e em mim mesmo, porque eu acho que quem conhece a produção da voz sabe que primeiro ela ecoa na nossa cabeça, né? Antes de sair pela boca. Então, eu acho que hoje também eu saio desse nosso debate mais enriquecido, tá bem? Obrigado a vocês por essa presença maravilhosa nesse domingo. Esse vídeo vai ficar registrado lá no Instituto Espiritualidade e Saúde. Terça-feira nós temos uma live falando sobre fertilidade conjugal e espiritualidade. E no próximo domingo nós vamos falar sobre espiritualidade e câncer. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma interface entre a espiritualidade e uma das doenças mais difíceis de ser vivenciadas e experimentadas tanto pelos que adoecem quanto pelos que cuidam, que é a realidade do câncer e o quanto o câncer fere, de fato, a nossa natureza humana na sua completude. Tá bem? Um abração para vocês, obrigado, fiquem com Deus, um bom domingo para vocês e uma excelente semana. Se cuidem. Tchau.